Sua graça tirou meu medo. Bendito o dia que eu fui aos pés do meu Rei, que a morte venceu. Sua vida em mim está. Correntes não me prendem mais. Meu Deus, meu Rei, me libertou. Em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. E a Bíblia diz assim em Lucas 22:44: E posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então hoje, talvez por causa disso, né, alguém me perguntou: será que nós temos como medir? Né, será que nós temos um parâmetro para imaginar, para aferir o tamanho da agonia de Cristo, o peso daquilo que estava no cálice, que fez ele suar sangue, aquilo que estava no cálice, que fez... Qual o parâmetro que a gente teria para isso? Será que a gente tem um parâmetro? E minha resposta foi sim, nós temos um parâmetro. Não é? Nós temos um parâmetro, esse parâmetro nos mostra a dimensão do que está acontecendo aqui. Uma outra pessoa me perguntou assim: pastor, seria certo dizer que a graça de Deus flui do seu amor, a graça, o céu, flui do derramar do seu amor, ou seja, o céu é fruto da graça e o inferno é fruto da justiça de Deus? Minha resposta foi sim, não é? Mas nós podemos ir ainda mais atrás e ver que há uma causa só, não é? Que se manifestou dessa forma, ou seja, a mesma causa produz o céu e o inferno. É fato que o inferno manifesta a justiça, o céu manifesta a graça, mas a causa por trás disso é a mesma, e não duas. E a causa disso nos mostra o peso do que estava no cálice naquele dia. Então, em João 3:35, o capítulo 3 de João é um capítulo incrível, um capítulo em que Jesus está conversando com Nicodemos, e nós temos uma visão profunda de uma eternidade a outra. Mas no versículo 35, que é a nossa base, depois nós vamos olhar partes, diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Então o terceiro capítulo de João registra esse discurso de Jesus, essa conversa, Nicodemos procurou Jesus e ele tinha dúvidas, e nós vamos ouvir sobre a soberania de Deus na salvação, regeneração, novo nascimento, do versículo 1 ao 13, e depois do 14 ao 21 nós vamos ver a articulação, do evangelho bíblico, e depois do 22 ao 26, o profundo testemunho de João Batista sobre Cristo, palavras que marcaram a conclusão do ministério de João Batista, que assim foi breve, foi rápido. Ele é quem introduz Cristo, e no segmento final nós temos aquela comovente declaração de João: é importante que agora ele cresça e que eu diminua, que é o versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E depois disso, o texto rapidamente chega ao fim do capítulo, onde nós temos uma declaração solene
sobre todos os homens que estão sobre a ira de Deus, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então você vê, esse versículo vem depois do versículo que é nosso texto base. O 35 diz: o Pai ama o Filho. E o 36, que é o que vem a seguir, diz: e aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O homem nasceu nesse mundo debaixo da ira de Deus, e se ele não tiver em Cristo, a ira que estava sobre ele vai continuar sobre ele para sempre. Não é? A pessoa tinha perguntado qual era, se nós tínhamos que como dimensionar o peso, se tinha alguma coisa para aferir, para dizer, olha, assim é a medida da ira. E eu disse que sim. O outro queria saber se seria certo nós falarmos que há céu, fluir da graça, e o inferno da justiça, e eu disse que sim, não é? Mas há algo que está antes disso, que na verdade é a mesma coisa, baseada nas duas coisas. Nós não precisamos simplesmente olhar isso aqui como fruto da justiça, aquilo como fruto da graça. Nós podemos olhar algo anterior, que é a origem tanto do céu quanto do inferno, e é o que faz dele ter essa validade perpétua. Então, hoje eu estava olhando a rede social, eu vi lá um extrato, um pedaço de uma mensagem de um pastor conhecido, e era muito estranho, porque ele estava falando sobre o pecado, não é? E como Deus vê o pecado, e a explicação dele, falando sobre um caso no Novo Testamento, e olhando lá para o Gênesis, ele diz: o pecado, Deus está dizendo assim, olha, eu não estou nada, o pecado não tem nada a ver comigo, eu não estou bravo, não estou querendo punir você. O único problema do pecado é que ele machuca você. Ele deu até uma explicação assim: o pecado é como se tivesse, olhando lá para o Éden, né, no teu quintal uma planta venenosa. Você fala para os seus filhos: não coma dessa planta, porque essa planta vai fazer mal a vocês. Ou seja, comer da planta não vai fazer nada em mim, eu vou ficar pelo contrário. Se meu filho come da planta venenosa, eu vou abraçar ele, não é? Eu vou cuidar dele. O problema todo é que a planta faz mal a você. Você entende? O que ele está falando é que o pecado é simplesmente o problema do pecado é que ele faz mal ao homem. Nada podia ser mais distante da Bíblia, mas ele tem um jeito estranho. Ele cria diálogos que não estão na Bíblia. Ele fala, aí Deus fala assim, aí Jesus fala assim, mas Deus não falou nada daquilo, e nem a pessoa. Ele faz uns diálogos assim, todo mundo gosta assim. Então ele trouxe uma doutrina sobre o pecado que não faz nenhum sentido, não é? Nem lógico. Imagina, se o único problema do pecado fosse que ele faz mal ao homem, aí Deus colocaria o homem no inferno? Não faria nenhum sentido. Se o único problema é que o pecado machuca o homem, aí você vai... Mas na verdade é por isso que ele flerta assim com o universalismo. E ele falando sobre o Evangelho, e um ateu ligado às causas sociais falando, você não tem diferença nenhuma. E o Evangelho dele é todo adaptado para isso. As pessoas gostam. Mas aqui você vê o que a declaração do 35 é: o Pai ama o Filho. E se alguém não crê no Filho, não tem a vida, e a ira do Pai permanece sobre ele. Então, como saber a medida do peso do que estava no cálice, que fez Jesus suar sangue? É a frutinha que faz mal aos homens. Fez ele suar grandes gotas de sangue que caíram no chão. Então, esse capítulo contém verdades profundas, assim, da excelente mente, da profundidade da mente de Deus. Então, é um capítulo famoso, não é? Que às vezes é usado fora do contexto, para falar do amor de Deus, sem olhar todo
o capítulo e o que você vai aprender, a primeira coisa nesse capítulo é que o amor do Pai pelo Filho é a fonte de toda a teologia bíblica. Sempre que o que é pregado não está fundamentado no amor final do Pai pelo Filho, o que vai ser pregado está errado. É uma heresia mortal. Não é? Sempre que o homem é introduzido como um princípio essencial, sempre que é esquecido, o amor do Pai pelo seu Filho é a fonte de toda a teologia bíblica, de toda a teologia correta. Todo o resto E o Espírito Santo nos dá então um vislumbre da profundidade do coração do Pai em relação ao Filho. E mostra que o Pai é eternamente movido por um amor infinito pelo seu Filho. Que tudo que o Pai faz é por causa do Filho. Que o Pai ama o Filho eternamente, não é? Sem princípio. É um amor que está por trás de todas as ações do Pai. Então esse amor do Pai pelo Filho é de onde flui toda a teologia. Porque nada define quem é o Pai tão profundamente como o amor dele pelo seu Filho. Nada te ensina mais a respeito dele. A totalidade da plenitude divina do Pai, de Deus, é revelada assim. Então no Novo Testamento é destacada essa relação de amor entre o Pai e o Filho, mas em nenhum lugar é destacado da maneira que João faz. João é a pessoa que mais destaca o amor do Pai pelo Filho. Na Bíblia, 126 vezes, não é, a referência direta e indireta entre a relação de amor assim do Pai e o Filho. Mas dessas, 8 delas estão no livro de João. João, só no Evangelho, não é? Essa que a gente leu, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Ou então João 5,20, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, ele mostrará maiores obras. Ou João 10,17, por isso o Pai me ama. Ou João 15,9, João 15,9, 10, 17, 23, 24, 26, enfim. Ninguém fala mais sobre esse amor diretamente como João, mas a Bíblia está cheia dessa expressão. Toda a Bíblia, o Novo Testamento está cheio da verdade essencial do caráter do Pai, do caráter de Deus. Então, por exemplo, Romanos 15 diz assim, para que vós com uma mente e uma boca glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada expressa mais o caráter do Pai do que isso. Você vai ver isso em Efésios 1, 3, 14, Colossenses 1, 3, 1 Pedro 1, 3, 2 João 3, enfim, você vai ver isso em todo lugar, tendo em conta que Deus, em toda a Escritura, em tudo que Deus faz, Ele faz por aquilo que Ele é. Deus nunca faz algo motivado por algo externo à divindade, não é? Ele sempre é motivado por aquilo que Ele é. Então, é supremamente importante nós percebermos de uma vez por todas, isso nos livra de todos esses enganos que são sutis, são muito mais sutis, isso que eu estava falando sobre esse pastor pregando, do que as heresias absurdas que você vê, porque essas coisas atingem as pessoas que acham que são contra outras heresias grosseiras, mas elas estão numa distância maior e mais perigosa, porque ela tende a ser mais inconsciente. A inimizade que ela manifesta a verdade de Deus. Então, o Pai faz tudo, Deus sempre faz tudo motivado pelo que Ele é. E Deus faz tudo
por causa do amor ao seu Filho. Essa é a motivação, porque isso dimensiona da melhor maneira aquilo que Deus é. Em outras palavras, todos os decretos do Deus Pai, todos os decretos de Deus, tudo que Deus decretou, todas as coisas estão diretamente relacionadas ao fato de que o Pai ama o Filho. Não há nenhum decreto de Deus, nenhum, que não está relacionado ao amor do seu Filho. Então pense em todos, sabe, quando Deus decretou criar os homens, quando Deus decretou a queda, quando Deus decretou a cruz, quando Deus decretou, tudo que Deus decretou está relacionado diretamente ao seu amor pelo seu Filho. Então, desde a eternidade, o Pai, não é? Deus Pai, né? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo gosta de chamar, não é? Tem todo o seu coração voltado para o seu Filho, porque o seu Filho é o resplendor exato da sua glória. Quando Deus faz tudo para a sua glória, tudo isso é concentrado em Cristo, porque Cristo é a expressão exata da glória do Pai. É o que, por exemplo, Hebreus 1:3 diz: o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. De tal maneira que Provérbios 8:30 diz: então eu estava com ele, Jesus assim prefigurado como a sabedoria de Deus, então eu estava com ele e era o seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Está dizendo assim, eu, Cristo, era a delícia do Pai por toda a eternidade. É por isso que nessa noite de quinta-feira, há 12 mil anos atrás, quando ele vai orar, ele diz, mostra aquele amor que nós tínhamos antes que o mundo existisse, para que eles me amem com esse amor. Esse é a razão de todos os decretos. Então a Bíblia diz assim, por exemplo, em Colossenses 1:18-19, que o prazer do Pai é que Jesus tenha preeminência sobre todas as coisas. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Tudo do Pai, todos os decretos, tudo que o Pai faz, ele sempre é motivado pelo que ele é, e tudo que ele é diz respeito ao Filho. Então diz assim, e ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Essa preeminência do Filho não deve ser interpretada que o Filho tem uma glória maior do que o Pai, ou maior do que o Espírito, mas que em vez disso, o Filho é a expressão dessa glória. Nada pode expressar a glória do Pai como o Filho, porque é a expressão perfeita, e é por isso que o Pai se deleita no Filho, ama o Filho, e tudo que ele faz é por causa do amor ao Filho. Então Filipenses 2:9 diz, lhe deu um nome, porque ele se deleita assim, desde toda a eternidade. Deus nunca fez nada e nunca decretou nada que não fosse por amor ao Filho. Então é por isso que ele se deleita assim no Filho. A Bíblia diz assim, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então Jesus expressou isso na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, 4 e 5, numa quinta-feira, da Semana Santa, que nós estamos. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, e agora, ó Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Em outras palavras, o Pai está eternamente envolvido com o Filho, nessa relação de amor, envolvido em glorificar seu Filho, porque seu Filho sempre será a expressão mais completa, mais perfeita, mais superlativa de tudo que o Pai é. Então tudo que o Pai faz é por causa do Filho, toda a atenção do Pai é do Filho, todo o decreto do Pai é por causa do Filho. O Filho é a razão de todas as coisas. O Pai se comprasse com seu Filho, porque o Filho é um reflexo de si mesmo, e é o reflexo perfeito, é a expressão exata. Ele contempla o seu Filho e ele vê a si mesmo perfeitamente. Ele vê a si mesmo exatamente como ele é. Nada
criado pode expressar tudo que Deus é. Só o Filho eterno de Deus. Então o Filho eterno de Deus é o objeto do amor do Pai, porque o amor do Pai é infinito. O amor do Pai é como o Pai é. À luz dessa relação especial entre o Pai e o Filho, o que a Bíblia mostra é que a Trindade é uma relação de amor. O Pai, na pessoa do Espírito Santo, comunica a essência plena e pessoal do seu amor perfeito para o seu Filho. E o Filho, da mesma maneira, também na pessoa do Espírito Santo, retribui e comunica a essência desse amor infinito dele pelo Pai, através do Espírito. É por isso que no cristianismo mero e simples, C.S. Lewis, falando a respeito disso, ele fala isso: esse amor eterno entre Deus é algo tão incrível que nós podemos dizer que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. É o Espírito Santo. Assim, no mundo, se nós fôssemos dar um exemplo sempre é ruim no mundo, mas vai fazer o quê? A gente só pode usar exemplo do mundo para falar a respeito de Deus, apesar de que os exemplos são sempre deficitários. Mas quando você faz parte de um clube, assim, de amigos, você diz assim: puxa, eu gosto de estar lá, porque lá tem um espírito de amizade. Não existe um espírito de amizade, mas você sente que quando aquelas pessoas estão juntas, há uma coisa a mais ali que você chama de um espírito, assim, sabe? Mas no caso de Deus não é assim, não, é de verdade mesmo. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito procede do Pai e procede do Filho. O Espírito, portanto, é o vínculo de amor que une eternamente o Pai e o Filho nessa relação infinita, que jamais começou a existir. Isso explica porque as Escrituras ensinam que o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. Pois essa comunhão sem interrupção entre os dois é o Espírito fluindo, essa comunhão do Pai com o Filho. O Pai comunicando o seu amor, e através do Espírito, o Filho comunicando o seu amor ao Pai eternamente. O Pai e o Filho então conhecem e se amam um ao outro em sentido pleno e abrangente por meio do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo tudo faz para exaltar o Filho. Isso é incrível, mas eu disse que vou falar sobre a Trindade numa outra série de sermões, não é hoje, né? Tem várias ocasiões que se refere explicitamente a essa relação de amor entre o Pai e o Filho. Ele diz assim em Mateus 11, 27, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou Lucas 10, 22, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho. E João 10, 15 diz assim: como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Então nesse relacionamento eterno, Pai, Filho, no Espírito Santo, há uma experiência perfeita de satisfação plena e autossuficiência na Trindade. É por isso que a Trindade não precisa criar nada, não tem necessidades fora de Deus. A Trindade é um Deus. Deus não tem necessidades, Ele não tem necessidade de ser amado, Ele não tem necessidade de receber nada. A Trindade eterna tem tudo perfeitamente, eternamente em si mesmo, a vida em si mesmo, o amor infinito em si mesmo. Mas nós precisamos entender que as Escrituras destacam o amor do Pai pelo seu Filho nesse relacionamento como a motivação final de tudo. Por isso, é o Pai. Duas vezes, então, durante o estado de Jesus, a estadia de Jesus no mundo, Deus, as únicas vezes que Deus falou audivelmente: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu Filho amado, e o meu amor está sobre ele. O foco, principalmente, de toda a história bíblica, é o Pai amoroso glorificando o Filho
porque vê nele a exibição brilhante e abrangente da glória e da magnificência, da perfeição do seu próprio ser e do seu próprio caráter. Ou seja, o pai sempre que olha para o filho sorri e se derrama em amor infinito. É isso. Então, só o filho é apropriado ser o objeto do amor do pai, entende? Mas nada é apropriado para ser o objeto do amor do pai. Mas nada, tudo não preenche o que pode ser objeto, porque o pai, cuja personalidade e atributos são de dimensão infinitas, em todos os seus atributos, deve ter um objeto apropriado para o seu amor eterno e infinito. Ou seja, deve ter um objeto eterno, infinito e perfeito, como ele é perfeito e o seu amor é perfeito. O único objeto apropriado para o amor infinito do Pai é o seu infinito Filho. Mas nada pode ser o objeto do amor do Pai. Então ele encontra em seu Filho, que é totalmente coigual a ele, e coigual ao Espírito, coigual a ele na infinita magnificência de todos os seus atributos eternos, que ele ama com amor infinito e expressa esse amor no Espírito, como objeto perfeito para realmente ser o receptáculo desse amor. Então o amor do Pai por seu Filho é a motivação proeminente para toda atividade divina. Não há nada que o Pai faça que não seja por isso. Tudo que o Pai faz é por causa do amor pelo Filho. É a única motivação de Deus. Deus não tem outra motivação no seu amor pelo seu Filho, que é a expressão exata da sua glória. Então, João 1,18, a Bíblia diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então esse é o motivo pelo qual Deus cria. Qual é o motivo da criação? Ninguém jamais viu Deus. Então esse amor rege toda a atividade na eternidade passada, por toda a eternidade, antes de tudo ser criado. E é a motivação de tudo que Deus faz para a eternidade futura. Você vê como aquela teologia da frutinha vermelha, o amor machuca o homem, como isso é infinitamente longe e diabólico perto da realidade do que é o centro, do que é fundamental, do que move Deus. Como é uma grosseira idolatria colocar uma criatura no lugar do objeto perfeito do amor do Pai, como a causa das coisas e por que o cálice era o que era. Precisamos então aplicar essa primeira coisa, a primeira coisa que a gente vê Deus fazer no tempo, que é a criação. Por amor ao Filho, Deus criou o universo. Como eu disse, todas as atividades de Deus fluem disso. Então, Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, em Cristo, visíveis e invisíveis. Isso então inclui todos os anjos, todas as criaturas viventes que a Bíblia chama, que nós nem conhecemos adequadamente. Todos os tronos e principados e dominações e potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo é por causa dEle, tudo é por causa desse amor. Tudo que Deus faz é por isso. O universo inteiro, com todas as suas realidades visíveis e invisíveis, homens, anjos, criação, é por causa do Filho. Então o que o Pai queria é que quando cada coisa fosse vista, cada coisa no céu, na terra, cada coisa na criação, você e eu soubéssemos, é por causa de Cristo. E tudo que o Pai criou é por causa de Cristo. Então,
Pense nisso, Deus criou o olho para nós contemplarmos um dia Cristo. Deus criou a mente para você pensar em Cristo. A mente pensa em outras coisas, mas ela não foi criada para isso, ela foi criada por causa de Cristo. Deus criou todos os nossos sentidos para que através deles nós percebêssemos naquilo que Ele criou quão grande é o amor dele por Cristo. Tudo era uma expressão do amor infinito do Pai pelo Filho. Todo o universo é o dom de amor do Pai para o Filho. Toda obra de redenção é um dom de amor do Pai para o Filho. Toda a eternidade futura é um dom de amor do Pai para o Filho. Toda a motivação de tudo que o Pai faz é esse amor. Portanto, quando Ele criou o mundo, a Bíblia diz assim em Gênesis 1:31, portanto, assim que Ele terminou o trabalho, Deus viu que era muito bom. Por que Deus achou muito bom? Não é por causa do que você acha que é bom. O mar é lindo, o céu é bonito. Tem gente que acha que Deus achou muito bom por causa disso, sabe? Isso é lindo, aquela que perfeição, Deus achou bom. Não, Deus achou bom porque tudo aquilo manifestava a glória de Cristo. E quando Ele olhava para tudo aquilo, apontando para Cristo, Ele disse, é bom. O que aponta para Cristo é bom. O que mostra a glória de Cristo é bom. Uma coisa que não mostra a glória de Cristo é mal. O que mostra a glória de Cristo eu amo. O que não mostra, eu odeio. É isso, é por isso que era bom. Então, o que fez o trabalho da criação bom aos olhos do Pai? A resposta é que Ele viu a glória do Seu Filho amado refletida em tudo que Ele fez. Então, para tudo que Ele olhava e via na criação, Ele viu a glória de Cristo. Então era bom, porque só Cristo é bom, só Cristo é o objeto adequado do seu amor. Então, como toda a criação refletia essa glória, a razão pela qual o Pai trouxe o universo à existência, então era a sabedoria de Deus sendo manifestada em cada coisa que manifesta Cristo, no inseto, no céu, no mar. A beleza está nisso, o bom. Então o Filho, ao mesmo tempo, era o verbo do Pai, tudo foi criado pela palavra de Deus, e o próprio Cristo, o próprio Filho é o verbo. Deus falando trouxe tudo à existência. Por quê? Porque finalmente tudo que existe é um reflexo do Filho. Então tudo foi criado por Ele, que é o verbo de Deus, e para Ele. Então, como tudo foi criado assim, quando o Pai olha, o Pai diz, esse que tudo é muito bom, tudo é bom. Então, é por isso que o Salmo 19, de 1 a 3, diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra a sabedoria a outra noite, não há linguagem nem fala, onde se ouça a sua voz. Isso significa que a criação fala o que o Pai disse, ela faz um discurso, ela comunica, uma noite comunica a outra noite, a criação comunica, Deus ama o Pai, o Pai ama o Filho. É isso essa que é a sabedoria que a natureza, que um dia ensina outro dia, tudo existe por causa dele. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, assim o Filho unigênito de Deus é o ponto focal de todos os decretos eternos de Deus, de tudo que Deus fez e vai fazer. Então pense na coisa mais poderosa do que você pode pensar no universo, a explosão de uma supernova. Nós não conhecemos nenhum poder maior, assim, energia maior do que uma supernova. Deus criou isso para quê? Só para mostrar o poder infinito do seu amor para o seu Filho. Por que o universo é imenso? Tem nada a ver com a gente que habita nesse pequeno planeta. É para mostrar quão grande, imenso é esse amor, sabe? É adequado, esse objeto do amor de Deus. Então não há, portanto, nada arbitrário sobre o exercício da soberania de Deus. Não é que Deus faz tudo porque Ele é soberano, então Ele faz o que Ele quer. O que Ele quer? Ele quer isso. Por que Ele quer? Não precisa ter nenhuma razão. Ele é Deus. Se Ele quer fazer isso, Ele faz. Quer fazer aquilo, Ele faz. Muitas pessoas pensam,
soberania de Deus assim, mas a soberania de Deus não é arbitrária. Tudo que Ele faz soberanamente é por causa do Filho. É por causa desse amor, é isso que controla todas as coisas que Deus faz. Ele está sempre apontando para o Filho. É como se Deus em tudo está gritando o tempo todo: este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. É como se Ele quisesse que nós ouvíssemos isso por toda a eternidade, a declaração de amor dele pelo seu Filho. Esse é meu Filho amado, esse é meu Filho amado. Então não importa o que Deus decretou, o que você pode achar, se decretar a morte do seu filho na cruz vai expressar melhor a glória do seu filho, Ele vai decretar. É por causa de mim e você. É porque isso vai manifestar belezas em Cristo que você não conheceria se não fosse a cruz, se Ele não se tornasse um homem. Há muitas facetas do caráter de Deus que não podiam ser mostrados se não fossem como Deus decretou na eternidade. Por exemplo, como é que os anjos conheceriam a humildade de Deus? Não pode, no estado original, não é? Humildade, capacidade de sofrer, essa santidade humilde, que pode enfrentar qualquer coisa, ninguém podia conhecer. Esse amor ao Pai, que se o plano do Pai inclui a cruz, eu estou pronto para morrer, estou pronto para suar sangue, mas dizer: faça a tua vontade, Pai, glorifica o seu nome. E o Pai: eu vou glorificar, porque glorificar meu nome é mostrar o meu amor por você. Eu jamais recuaria de qualquer coisa que mostrasse o meu amor por você, porque isso causa dor. Então Adão, nosso tempo está acabando, né? Adão é o filho criado de Deus, com a imagem de Deus. Isso o homem é a coroa da criação, não é porque o homem tem uma importância, é porque no homem Deus pôde expressar mais da glória de Cristo. O amor do Pai, o amor que levou a criar o universo inteiro para o seu Filho, fez criar o homem à imagem de seu Filho. E mais do que isso, nós chegamos a essa, por exemplo, olhando Romanos 8, 29, Paulo nos diz que a razão pela qual todas as coisas vão trabalhar para o nosso bem é por causa de quê? Qual é a razão? Qual o propósito? Não tem nada a ver conosco, não é eu e vocês. Tudo vai cooperar para o nosso bem, porque nós somos a igreja, a razão não é essa. A razão é porque Deus predestinou esses que tudo coopera para o bem, para serem conforme a imagem do seu Filho. É por isso, é por causa dele, é por causa desse amor, que tudo coopera para o bem, não tem nada a ver conosco. Em outras palavras, o objetivo final da redenção é a conformidade de seres caídos à imagem de Cristo. E o homem é a coroa da criação porque ele expressava melhor a imagem de Cristo do que as outras coisas, mas mais do que isso, não é? O homem é a coroa da criação porque ele poderia olhar para Cristo como o rei da criação não podia, árvore, sol, e poderia ver a beleza, se deleitar e declarar com a sua boca, com a sua mente, a glória de Cristo. Então Deus deu ao homem atributos, mais atributos dele, mente, a expressão, o entendimento, tudo para que pudessem glorificar a Cristo, a glória de Cristo. Todos esses dons nós ganhamos uma mente para compreendermos Cristo, para entendermos Cristo, ganhamos os sentidos assim. Então 1 João 3,2 diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esse é o propósito, o propósito lá de tudo cooperar para o bem é para sermos a imagem de Cristo. E João diz: um dia, isso vai se completar quando nós formos de fato essa imagem, nós vamos refletir Cristo melhor do que tudo. Então o Pai fica totalmente satisfeito nisso, por causa disso.
Cadê essa imagem? Esse é o propósito. E a morte de Cristo, então, está incluída na manifestação dessa glória infinita. Todo o objetivo de Deus é focado no Filho. Então, todo o propósito da obra redentora é isso, é a conformação da imagem perfeita. Então, Apocalipse 4:11 diz: Tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Para quê? Nós sabemos qual é o prazer do Pai: glorificar o Filho em seu amor infinito. Tudo foi criado assim, com esse propósito, e para isso tudo se dirige. Então, tudo que Deus fez na eternidade passada e vai fazer na eternidade futura, para sempre, o objetivo da criação, da redenção, de todas as coisas, é Cristo. Então, quando em Gênesis 1:26, você ouve a conversa entre o Pai e o Filho no Espírito, é por isso que façamos o homem, né? A nossa imagem é a imagem do Filho. Romanos 8:29 nos instrui, não é, que Adão foi feito à imagem de Cristo, porque esse é o propósito final. Ali era o começo do propósito final. Qual é o propósito final? Nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o propósito final. É por isso que isso começa assim. Então, Adão, é óbvio, você pode perguntar, mas ele não reflete a imagem do Pai? Reflete porque o Filho é a exata expressão do Pai. Mas é a imagem do Filho. Podemos concluir, quando Cristo afirma, por exemplo, em João 14:9, que só quem viu o Pai é Ele. Só quem tem esse contato de fato do seio do Pai. Então isso explica porque às vezes quando você está lendo a genealogia, parece que a genealogia usa Adão como um filho de Deus, porque diz assim, por exemplo, em Lucas 3:38, e Cainã gerou a Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Você vê, ele não para aqui no meio e diz, e Adão foi criado, ele continua na mesma, porque Deus viu em Adão, quando olhou para tudo que ele criou, o reflexo mais perfeito do que Cristo era. Ele tinha a imagem do Filho, a imagem do único Filho, do Filho unigênito de Deus. Então, apesar de toda a criação refletir isso, Adão refletia isso de uma maneira superior. Então, se todo o universo foi criado para manifestar Cristo, isso era a verdade mais profunda a respeito de Adão do que a respeito do universo inteiro, porque ele expressava Cristo de maneira maior, e ele não só refletia a glória de Cristo, mas ele podia adorar a glória de Cristo, ele podia contemplar a glória de Cristo, e ele podia desfrutar da glória de Cristo. Isso coloca ele num lugar totalmente diferente. Ou seja, ele foi criado para comer da árvore da vida. É por isso que quem não está em um filho está debaixo da ira de Deus, não é? Então o Pai criou as nossas faculdades intelectuais e espirituais com um propósito: conhecer o Filho, amar e servir o Filho. E é isso que fazia Adão tão diferente do resto da criação, porque ele podia amar o Filho, ele podia servir o Filho, ele podia adorar o Filho. O resto da criação podia manifestar a glória, mas não podia fazer isso: conhecer, amar, sentir, desejar, sentir necessidade de se alimentar do Filho. Então João 1,18 nos diz que como Adão fazia isso? Em Cristo. Então pense, tudo que a Bíblia disse sobre o Éden, que na virada da tarde, Deus, isso é em Cristo, não era de uma outra maneira. Por exemplo, Jesus diz assim em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. A qualquer momento, só o Filho unigênito que veio do seio do Pai é que revelou. Ou seja, se alguém viu algo de Deus, ou conheceu algo de Deus em toda a eternidade, é só porque o Filho, que é o único que vê o Pai,
manifestou. Então, quem manifestava o Pai para Adão? Cristo. Ninguém jamais teve um reflexo, um vislumbre de Deus, a não ser em Cristo. Se nenhum homem jamais viu Deus em sua essência espiritual, isso inclui todos, inclui Adão e Eva. Inclui a gente da eternidade. Inclui tudo. Não é? Então, por isso, o Filho unigênito de Deus, sendo eternamente a expressão exata do seu Pai, manifestou essa exata imagem a Adão e Eva. E conversou com eles, através dele, o Pai, eles tiveram comunhão com o Pai, e conversou com eles diariamente. Então, antes da queda, Adão se deliciava em Deus, em Cristo, através de Cristo, em quem o Pai se deleita eternamente. Então, através de Cristo, ele conhecia o Pai e se deleitava em Cristo, em quem o Pai se deleita. Então, o Pai viu o reflexo da glória do seu Filho de maneira mais profunda no homem Adão. Então, Adão era amado por Deus. Porque qual é a única forma de Deus amar? João 14, diz assim: aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Porque como todo o amor do Pai está no Filho, quem ama o Filho é amado pelo Pai. Quem não ama o Filho, quem não está no Filho, não vê a vida e permanece sobre ele a ira de Deus. Então, em resumo, o Pai criou o homem para expressar melhor do que todas as outras coisas o Filho, a fim de que o homem pudesse amar o Filho também ao expressá-lo e desfrutar de tudo que Cristo é, e desfrutando em Cristo tudo que o Pai é em Cristo para nós. Então vê a miséria da queda. Então tinha muita história até chegar ao fim, não é? Mas como eu não tenho a eternidade para pregar, eu vou ter que dar uma adiantada. É por isso que Satanás, todas as potestades foram criadas para a glória de Cristo também. Quando Satanás quis glória para si mesmo, ele queria roubar a glória de quem? De Cristo. Essa é a fonte de quão terrível cada pecado é. Está roubando a glória de quem? De Cristo, que é o objeto perfeito do amor do Pai. Deus odeia o pecado. Todo pecado desperta a ira infinita de Deus. Porque o pecado tenta roubar algo que só o Filho tem. Não tem nada a ver com frutinha que vai fazer mal a gente. O pecado, a gravidade do pecado, o que envolve o pecado, tem a ver com a relação da Trindade. Essa relação infinita. Então o Pai não poderia tolerar em sua presença qualquer criatura que não manifeste a glória do Filho. É isso. É por isso que o pecado, é por isso que a ideia de que crime, como na sociedade, só manifesta o pecado do homem. A maneira com que o crime choca, o pecado não importa. É porque Cristo não importa. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Você não consegue perceber o peso disso quem perdeu completamente a visão da glória de Deus. Então, o diabo, ele concentra em Adão a sua atenção, porque ele sabe que Adão é o que mais manifesta a glória de Cristo na obra da criação aqui. É por isso, porque se aquilo que mais manifesta a glória cai, ele vai ser uma mentira mais gloriosa a respeito da glória de Cristo. Então, Adão caiu, nós não podemos falar a respeito de toda a história, em como o amor do Pai está envolvido em todos esses acontecimentos. Seria bom se nós pudéssemos. Então, porque Ele ama eternamente o Filho, Ele vai vindicar o nome do Filho eternamente e glorificar o nome do Filho eternamente de todas as formas e de todas as maneiras.
Ele vai redimir através do Filho aqueles que vão ser a exata expressão, aqueles que Ele predestinou na eternidade para serem a exata expressão e para glorificarem o Filho, sendo a expressão e imagem de quem o Filho é, e se deleitando para sempre no Filho, como Ele mesmo se deleita, ou seja, sendo um eco perfeito do que esse é meu Filho amado de quem eu me comprazo. Nós vamos ser um eco perfeito disso, sendo a imagem perfeita desse Filho e tendo o mesmo coração em amor. É por isso que Jesus naquela quinta-feira orou: Pai, para que eles me amem. Mas como que eles têm que me amar? Não é com o amor deles, com o mesmo amor que tu tens me amado. Esse é o amor, é o teu amor neles, esse amor infinito, que eles me amem assim. Esse é o propósito da redenção. Então Deus escolheu homens caídos, fez isso, e há toda uma história enorme no meio disso tudo que nós poderíamos falar a respeito hoje, mas vamos para o fim, para a resposta àquelas perguntas. Então, por exemplo, quando Jesus diz, está consumado, a Bíblia diz que nesse momento a cortina que separava o lugar santo do santo foi rasgada. Isso é o quê? Esse está consumado, esse rasgado véu, é a manifestação do prazer, é Deus dizendo, é perfeito o sacrifício, é totalmente suficiente, isso alegra totalmente o meu coração. Como isso manifesta tudo que meu filho é. Então ele rasgou de alta bate, como se fosse com as suas próprias mãos. Mateus 27, 51, ele rasgou o véu da separação no templo, declarando o quê? A aprovação total no sacrifício de Cristo. Ninguém vai acrescentar nada a esse sacrifício. Todo mundo que vai estar salvo por causa daquilo. É por isso que quando alguém tenta atribuir algo ao homem, a um ínfimo que seja da salvação, ou seja, quando alguém tem dificuldade com as doutrinas da graça, ele não tocou em algo superficial, algo não essencial, ele tocou no coração de Deus. Ele tocou no coração de tudo que importa para Deus. Então ele fez isso, ele fez o seu Filho amado que não conheceu o pecado, diz Paulo em 2 Coríntios 5, 21. Fez dele pecado para que pecadores vis como nós, absolutamente indignos, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nos encaminhássemos para aquela direção. Quando Paulo vê todo esse amor do Pai pelo Filho, todos os decretos do Pai centrados no Filho, ele explode naquela adoração à profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Então, todo o objetivo da redenção é essa, é a glória do Filho, a declaração do amor infinito do Pai pelo Filho. E o que nós chamamos de doutrina da graça é simplesmente a aplicação do Espírito Santo de tudo que o Filho fez no homem. É por isso que o Pai aceita. É o Espírito regenerando, é o Espírito dando o dom da fé, é Deus concedendo arrependimento, tudo por causa do Filho. São tudo coisas que só o Filho merece. É por isso que a palavra de Paulo é em Cristo. Em Cristo nós temos a redenção. Em Cristo Ele nos predestinou para Ele. Nada, porque o Pai só tem coração para o Filho. O que está no Filho Ele ama, o que não está no Filho Ele odeia. Então, sem podermos andar em todos esses caminhos da união, é por isso que quando um mártir diz, eu vou morrer por causa da glória, por isso que isso glorifica o Pai. Isso mostra o coração que realmente ama o Filho como tem que ser amado. Por isso que quando a Bíblia fala sobre os degolados em Apocalipse, não fala como vítimas. Como a gente quando vê, está acontecendo em nossos dias de gente ser degolado por causa do Evangelho. A gente vê como vítima, mas o Apocalipse não vê como vítima. Porque é uma expressão retumbante do amor a Cristo. Ele é mais precioso que a vida. Ele é a razão, Ele é a razão.
É como se cada um de nós não vamos morrer por martírio, mas todos nós temos que viver como um mártir, dizer, olha, ou me dê Cristo ou eu morro. Isso exalta o Pai. É por isso que todo evangelho que diz que Cristo é o caminho para alguma coisa, o caminho para ganhar dinheiro, para ganhar saúde, para consertar o casamento, é diabólico. Porque faz de Cristo o que ele não é, que é o alvo final de tudo. Todas essas outras coisas, e Deus dá a gente, mas Ele dá só como um reflexo do que Cristo é, para apontar para que senão o contrário. Não é? Então, quando a gente chega no fim, como a gente é obrigado a chegar, toda a história, toda a pregação, quando a gente fala assim, uma pregação tem que ser cristocêntrica, isso é redundante, porque se uma pregação não é centrada em Cristo, não pode ser chamada de pregação, não é pregação, não é o que a Bíblia chama de pregação, porque pregação só existe aquela que é centrada em Cristo. Toda teologia flui do amor do Pai, por isso que quando o cara tenta definir pecado, e ele não... ele parte do homem de alguma forma, ele já é diabólico na sua definição. Então esse capítulo maravilhoso nos mostra o todo da Bíblia. Assim, é por isso que Paulo diz, por exemplo, em Efésios 1,6, no amado, eu neles, por exemplo, Jesus orando naquela quinta-feira, como hoje, na quinta-feira da Semana Santa, eu neles e tu em mim, João 17, 23, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como tem amado a mim. Agora que eles estão em mim, eles são amados por ti. Tem nada a ver com alguma dignidade em nós. Está nele, foi colocado nele na eternidade ele nos escolheu, na eternidade ele nos escolheu para adoção. Em Cristo ele nos amou, ele nos conheceu na eternidade, é só por causa disso. Então é por isso que Paulo diz assim, por exemplo, a doutrina da graça, da perseverança dos santos, um crente que tem dificuldade com isso, não entendeu a razão de todas as coisas, não é periférico. Por que aqueles a quem Deus escolheu vão chegar ao fim? Por causa do amor do Pai pelo Filho. Porque se você está no Filho, você está inalcançável por qualquer coisa que possa frustrar o deleite de Deus. Deus vai fazer todas as coisas para isso. O que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Romanos 8, 35 a 39? Quem nos separará do amor de Cristo? Se você foi colocado no amor de Cristo, e todo ele é todo objeto do amor do Pai, então nada mais pode separar. Tinha que ser algo maior que o Pai, maior que a onipotência. Nada. Então Paulo dá uma lista: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues. Por que nossa vida tem importância em ser entregue? Porque é por amor dele, é por amor de Cristo. Então isso honra o Pai. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Por quê? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não pode. É o amor eterno, é a razão pelo qual o Pai faz todas as coisas. Nada pode. Se alguém está nesse amor, não pode. Então a pregação fala, a única pregação digna de ser chamada pregação, a única pregação é aquela que expressa essa verdade, é cristocêntrica mesmo. Só isso magnifica Deus, só isso é pregação bíblica, toda a teologia correta flui disso. E o pecado suscita a ira de Deus, porque o pecado é uma mentira sobre o seu filho, que é a sua imagem perfeita. Então a marca distintiva de todos os filhos de Deus é que eles amam a Cristo como o Pai ama o Filho. É por isso que eles são mártires. É por isso que Paulo diz, eu não me importo, eu não tenho minha vida por importante, contanto que o ministério de pregar sobre Cristo seja cumprido. Morrer é melhor. Ou então Paulo diz assim, essa esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ao Espírito Santo ser nos dado, o amor de Deus foi derramado aos nossos corações. O amor de Deus está sobre quem? Cristo. Então, o amor dele derramado em nós fez nosso ser todo em amor se derramar para onde o amor de Deus se
direciona. Então esse amor por seu filho realmente define o amor do Pai, quando ele derrama o seu amor sobre nós. Então Jesus diz assim, naquela quinta-feira: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo anunciar. Então Amós 3,6 diz assim: andarão dois juntos se não há um acordo? Qual é o único acordo que um homem tem para andar com Deus? Se ele amar o filho como o pai ama. Sem isso não há acordo. Ninguém pode andar com Deus se o seu coração não está totalmente voltado em amor e se deliciando em tudo que o filho é para o pai, sendo para nós também. Dizendo como em Cantares 5,10 que expressa isso: o meu amado é branco e rosado, é o primeiro entre os 10.000, sua boca é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Este é o meu amado, e este é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Então, por fim, a ira. Jesus diz: aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Deus só regenera pecadores por causa disso, não é? Para manifestar isso. Então, o que provoca a ira do Pai? É qualquer coisa que não manifeste o amor pelo Filho. É qualquer coisa que roube a glória do Filho. É qualquer coisa que seja uma mentira a respeito do Filho. Ele não pode tolerar, é por isso que Deus não pode ver o mal, porque Ele só pode ver Cristo, e no mal está o oposto da imagem do seu Filho. É por isso que ele não pode ver o mal, porque tudo que ele pode ver é o seu Filho, tudo que deleita o seu coração, onde está o seu amor infinito. Então a ira de Deus é a resposta de todo o seu ser santo, na totalidade dos seus atributos infinitos, na rejeição de tudo que rejeita o seu Filho, de tudo que não ama o seu Filho, de tudo que não traz glória ao seu Filho. É uma ira infinita, porque é um reflexo disso. Então, ao contrário, é a resposta de todos os atributos de Deus para aqueles que não amam. A luz vê o mundo e o homem não amar a luz. A resposta é ira infinita. E porque nós estávamos entre esses homens, é que aquele cálice era tão difícil de ser tomado. É porque era a ira infinita. Não porque os homens estavam fazendo uma coisa, os outros. É por a ira infinita por terem roubado a glória e não manifestado a glória do Filho de Deus. E não ter feito dele o objeto do seu amor. Assim, há uma correlação direta entre o amor de Deus e a ira de Deus. A ira de Deus é por causa do seu amor ao seu Filho. Tudo que não expressa e exalta quem Ele ama infinitamente, Ele fica irado, Ele está irado. Então, qual é a intensidade da ira de Deus sobre o homem? É a intensidade do seu amor pelo seu Filho. Quando aquela pessoa perguntou, nós temos como aferir qual é a medida da ira de Deus? É apavorante, por isso que a Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque a coisa mais poderosa do universo é o amor do Pai pelo seu Filho. E qual então é a intensidade da sua ira? É a manifestação negativa, é o oposto desse amor infinito. É o que levanta-se contra esse amor infinito, sabe? Então a intensidade do amor do Pai para o Filho exige uma intensidade de ira proporcional ao seu amor pelo seu Filho. Por que o inferno é eterno? Porque esse amor pelo Filho não tem fim. Porque é um amor que é todo o prazer de Deus. Então, o que se levanta contra isso é todo o desprazer dele nessa proporção inversa. Então, é por isso que 1 João 5,10 diz: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, quem não crê faz dele mentiroso, ou seja, faz dele a declaração de Deus, de que Cristo é tudo isso, diz: é mentira, eu não acho. Eu acho outras coisas. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho.
1 João 5,10. Deus está dando em tudo que fez um testemunho do seu Filho. Ele é meu Filho amado, Ele é todo o meu prazer. E o pecado é dizer, eu acho que tu é mentiroso, não acho que Ele seja todas essas coisas que tu diz. É por isso que Paulo, qual é o que ele diz sobre não amar a Cristo? Como Deus, sabe? O evangelho social hoje mostra Jesus como um mestre, assim, na moral, tipo meio Gandhi, como está infinitamente distante do que a Bíblia diz a respeito de Cristo. Isso é uma afronta ao evangelho. 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz assim: se alguém, por causa dessa teologia, toda a teologia bíblica foi do amor do Pai pelo Filho. Então, Paulo diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Por que um homem é maldito? Porque não ama o Filho. Essa é a razão. Então é por isso que a Bíblia diz: quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Porque cada pecado e essas declarações, horrenda coisa caindo nas mãos do Deus vivo, isso está no Velho Testamento, está no Novo, né? Hebreus 10, 31. Porque é uma declaração oposta do que o Pai faz a respeito do Filho. Então é por isso que João 3,35 diz: o Pai ama o Filho. E o 36 diz: aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso leva àquela conclusão inevitável. Por que o inferno existe? Por causa do amor de Deus. O amor de Deus é a causa do céu e do inferno. É por isso que eu disse àquela pessoa: é verdade, a graça é a causa do céu e a justiça, mas há algo anterior a isso. É o amor de Deus pelo Filho que cria a realidade do inferno. Porque a ira de Deus é a expressão negativa exata de todo o seu amor pelo seu Filho. Então a existência do inferno tem tudo a ver com o amor do Pai para o Filho. O que não exalta o Filho, o que diz? A ira de Deus permanece. Por quê? Por causa do Filho. Por isso que Paulo disse: quem não ama a Cristo, seja maldito, ou seja anátema, ou seja amaldiçoado. Por quê? Porque não ama o Filho. Não ama o Filho como o Pai ama o Filho. Chama o Pai de mentiroso em relação ao amor ao Filho. É uma mentira total da razão pela qual ele foi criado. Ele foi criado para ser uma expressão desse amor. Então é o amor de Deus que cria o céu para que eternamente a imagem de Cristo seja manifesta e ele seja desfrutado para sempre, como o Pai desfruta do seu amor, dele como objeto perfeito do seu amor. E o inferno é eterno porque é a expressão correta de tudo aquilo que se levanta contra o amor do Pai contra o Filho, e que expressa não a glória do Filho, mas tenta roubar a glória do Filho. Então o amor de Deus pelo Filho, a razão do céu e do inferno. A razão das duas coisas é o amor de Deus. Por isso que quem fala assim: olha, eu não consigo entender a ira de Deus, ou então o inferno, porque Deus é amor, ele não entende nada a respeito de nada. Ele não respeita nada. É por isso que Paulo pode falar isso assim: quem não ama o Filho seja amaldiçoado. É por isso que João pode acabar o texto que fala sobre essas coisas assim, dessa forma: quem não está no Filho, não ama o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele, porque a ira de Deus é negativamente proporcional ao amor. É essa ira que estava no cálice, a ira que você merecia, nessa proporção. Essa é a medida. É a medida do amor que ele tem pelo Filho, negativamente. E é por isso que Jesus suou sangue, porque só pode haver o abandono infinito do Pai, em ira infinita, sobre qualquer coisa que não ama Cristo e não glorifica Cristo, que é o seu prazer. Então o inferno é a afirmação do Pai de que Ele ama o seu Filho, e que ama tanto que Ele vai derramar a sua ira eternamente sobre todos os que odeiam Cristo, ou seja, todos os que não amam Ele como o Pai
o ama, e sobre todos os que se tornaram uma mentira a respeito do seu Filho, enquanto que o céu é simplesmente homens que se tornam a imagem do seu Filho. E todo o amor que já recebe agora e na eternidade é: aquele que me ama é amado pelo meu Pai. Da mesma maneira que aquele que não me ama seja amaldiçoado. Tanto ser amado pelo Pai quanto ser amaldiçoado, a causa é qual? É o amor do Pai pelo Filho. Então o Evangelho é para que o Filho amado de Deus, todos os decretos de Deus se baseiam nisso. Quanto mais alguém conheceu o Evangelho, maior é óbvio a condenação. E o que é a eternidade? O que nós esperamos? Paulo diz assim em Efésios 1, 10 a 12: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, sempre assim, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então qual é o fim? Qual é o fim? O fim é a eternidade da ira de Deus por causa do amor a Cristo. E qual é o fim de quem? Dos redimidos. A Bíblia diz assim, Apocalipse 21, 23: e a cidade não necessita de sol, nem de lua, que resplandeça nela, porque a glória de Deus a tem iluminado. Então, não precisa, porque a glória de Deus vai iluminar a eternidade, vai brilhar. Mas diz algo assim: e o seu Filho, o Cordeiro, é a sua lâmpada. Vai brilhar através de quem? De Cristo. Essa é a eternidade, é contemplar para sempre a glória de Deus no seu Filho amado. E a perdição eterna é a declaração de quanto Deus ama o seu Filho e como é proporcional a esse amor infinito a sua ira infinita. Então, há um salmo messiânico que diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Aí diz assim, com letra maiúscula, porque é um salmo messiânico: beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. É isso, o amor de Deus pelo Filho é a causa do céu e a causa do inferno, porque tudo existe, foi criado por Ele e por causa dele. Vamos ficar de pé, vamos orar. A dimensão da ira que estava no cálice, que fez Jesus suar sangue, é porque a ira era proporcional a esse amor infinito que o Pai tem por Ele. Então Ele ia experimentar uma ira infinita e uma separação total, que é o que os homens fora de Cristo experimentam. Você vê a causa do céu e do inferno, a causa de toda a teologia bíblica, toda a teologia correta, é o amor do Pai pelo Filho. Nunca é centrada no homem, jamais. Vamos orar. Sua graça tirou meu medo, bendito o dia que eu fui aos pés do meu Rei, que a morte venceu. Sua vida em mim está. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou. Em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei.
sem fim e tempo.